Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre audiências trabalhistas. Gente, as audiências trabalhistas, elas são divididas. Elas ocorrem de forma diferente dependendo do rito da sua ação. Por exemplo, o rito sumaríssimo, que geralmente são ações de até 40 salários mínimos, as audiências elas costumam ser audiências unas. Ou seja, é uma audiência só em que ocorre a instrução, o julgamento e a conciliação. A conciliação, a instrução e o julgamento. Agora, quanto ao rito ordinário, geralmente o juiz, como a instrução probatória ela é mais complexa, né, ela exige oitiva de testemunha, uma oitiva das partes, o juiz ele costuma dividir. Primeiro ele marca a audiência de conciliação e julgamento, depois ele marca as audiências de instrução e de julgamento. Na audiência de conciliação e julgatório, o comparecimento das partes. Por quê? O que acontece, Samara, se o reclamante, a pessoa que deu entrada na ação, não comparecer numa audiência de conciliação? A reclamação trabalhista ela é arquivada. E em caso de não comparecimento do reclamado, né, que é representado pelo preposto, ocorre a revelia. Ou seja, é tido como verdadeiro os fatos alegados pelo autor, pelo reclamante. E aí, nesse caso, gente, o juiz ele vai analisar, né, os documentos probatórios, ele vai analisar se realmente aquilo que o autor alegou é verdadeiro, tá? Dependendo se o que ele alegou precisa de comprovação ou não na reclamação trabalhista. Gente, depois da audiência de conciliação e julgamento, isso no rito ordinário, tem a audiência de instrução e julgamento. Elas geralmente também são separadas, então primeiro vem a audiência de instrução, em que o juiz ele vai ouvir as partes, vai ouvir o reclamante, vai ouvir o reclamado e vai ouvir as testemunhas. Como ocorre essa audiência? O reclamante, ele fica sentado do lado esquerdo do juiz e o reclamado, a empresa, fica sentado do lado direito do juiz. E aí como que começa? O juiz ele vai perguntar novamente se tem acordo entre as partes. Depois o juiz ele vai ouvir o reclamante e depois vai ouvir o reclamado e depois ele vai ouvir as testemunhas do reclamante e do reclamado. Nessa ordem, gente. Por fim, o juiz tenta novamente uma conciliação entre as partes. Se não houver, ele marca uma audiência de julgamento em que é dispensada o comparecimento das partes. Ponto importante, gente, testemunhas. As testemunhas, elas precisam ser convidadas pelo advogado. Se essas testemunhas forem convidadas pelo advogado e o advogado comprovar que convidou elas a comparecer na audiência de instrução, ele deve juntar nos autos esse comprovante uns dias antes da audiência de instrução e, caso a testemunha não compareça voluntariamente à audiência, por convite, né, da parte interessada, o advogado vai falar na audiência, vai mostrar, né, vai falar para o juiz que comprovou que a testemunha foi convidada e o juiz vai intimar a testemunha a comparecer na audiência. Ele vai reagendar uma nova audiência para ouvir as testemunhas e as testemunhas elas serão intimadas pelo juízo. Gente, o juiz ele não intima a testemunha se o advogado não tiver feito o convite, a carta convite. Então, é muito importante que você, advogado, convide as testemunhas através de um documento formal que possibilite você comprovar, em caso de não comparecimento da testemunha, que as testemunhas elas foram regularmente intimadas por você. É importante também que o advogado ele tenha conhecimento do processo, ele saiba, ele relembre aquilo que está na reclamação trabalhista, na inicial, e ele estude a contestação. Por quê, gente? Porque ele precisa saber as perguntas que serão feitas para a parte contrária e para as testemunhas. Então ele precisa conhecer o processo, fazer um resumo daquilo que ele vai falar na audiência, daquilo que ele vai perguntar, das perguntas que serão feitas para as partes e para as testemunhas. O advogado, ele precisa conhecer tanto a contestação. Por quê? Porque é na contestação que ele vai verificar se a outra parte impugnou algum pedido que ele fez na reclamatória trabalhista e se é necessário que ele tenha testemunha para contrarrazoar, para contrapor aqueles argumentos que foram feitos na contestação. Então, o advogado ele precisa ter um conhecimento de ônus probatório, ele precisa ter um conhecimento
esse fato precisa ser comprovado por mim ou pela empresa? Ele precisa fazer um estudo daquilo que foi colocado na reclamação trabalhista, naquilo que é ônus dele comprovar ou se é ônus da outra parte. E estudar esse ônus probatório para poder fazer uma audiência assertiva, as perguntas assertivas, que venham a ser favoráveis para o seu cliente. Depois, gente, o juiz ele vai marcar a audiência de julgamento e nessa audiência de julgamento não é obrigatório o comparecimento das partes, tá? E é só aguardar mesmo a decisão do juiz. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.